Olá pessoal, saudações tricolores. Hoje tem, né? Hoje é um jogo encardido. Hoje é Fluminense, Corinthians e Fluminense. Fluminense com desfalques, Corinthians também. A gente tem que ser justo, né? Nós estamos sem o Ganso, eles estão sem o Garro. Nós não temos um substituto pro Ganso ainda que a gente goste. E eles têm um substituto que também está machucado. Então, as coisas estão iguais. A única diferença é que eles vão jogar naquele campo deles, que é um campo difícil de ganhar. E onde o Fluminense normalmente se apresenta mal pra caramba. É só a gente se lembrar daquele 3-0 ano passado. Também foi na quarta rodada. O Corinthians não tinha feito um gol em 3 jogos. Fez 3 na gente. Aquela atuação horrorosa do Fluminense. Felipe Melo mais do que horroroso. Fernando Diniz perdido. Então, que hoje seja um jogo diferente, que o Renato mantenha seu início no Fluminense, de preferência com uma vitória. Mas é um jogo que a gente também tem que pensar em buscar pontos. É horrível falar assim, né? Você abrir mão de 3 pontos. Não é abrir mão de 3 pontos, é você não trazer nenhum. Essa é que é a diferença. Eu acho que hoje, pelos desfalques que o Fluminense também vai ter, o Hércules que saiu com desconforto na perna, o Thiago Silva que teve uma lesão muscular que vai ficar só volta a jogar daqui a 45 dias. O Ganso que pediu para não ir porque também sentiu o mesmo desconforto. Isso é uma coisa importante de falar. Ele sentiu o mesmo desconforto que o Hércules. A perna está esquisita, de repente eu vou dar uma esticada aqui e aí você tem que fazer outra pré-temporada, então é melhor não ir. Aí sobra ao Fluminense, ao Renato Gaúcho, ter a chance de começar a usar o esquema dele, que ele, por enquanto não está usando o esquema dele. Ele está usando o que era do Mano. Foram 3 jogos com a mesma escalação do Mano, com o Fluminense, um Fluminense cheio de vontade. Aí tem a ver com o Renato, tem a ver com o ambiente que melhorou. Agora, os esquemas que o Renato sempre gostou de usar, esse aí não está combinando com ele não. Então ele tem uma chance agora de ouro de começar a mudar, sem ter que barrar ninguém. E aproveitando o momento aqui, e vocês podem me dar uma força dando um like, quem já é inscrito, quem não é inscrito dá um like também, se inscreve e ativa as notificações. Se inscrever é legal, sabia, gente? Vocês ajudam pra caramba um sujeito que está aqui falando do Fluminense. Só isso. Mas vamos falar mais do jogo, no final eu vou falar da SAF. Mas então acho que hoje o Renato tem uma grande chance de começar a mudar o esquema para o esquema que ele gosta, com os jogadores que agora ele já está conhecendo. E hoje, como a gente está jogando fora contra um time que só perdeu 1 ou 2 esse ano, o Corinthians só na casa deles acho que não perdeu nenhuma. Se perdeu uma sim. Acho que ele perdeu pro Huracan, não sei, ele perdeu um jogo no Itaquera. É um jogo difícil, lá mesmo com eles todos desfalcados, a torcida do Corinthians é uma torcida que empolga também, os caras são apaixonados. Então hoje o Renato pode entrar, se ele entrar no meu esquema predileto, que também é o dele, o 4-4-2, ele gosta também do 4-5-1. A chance é agora. A gente já não vai ter o Ganso. Vamos começar então pelo início. O goleiro é o Fábio. Samuel Xavier é o lateral direito, é o único que está lá. Não sei se o Júlio Fidelis está indo. Acho que não. Porque se o Júlio Fidelis for, ele passa a ter uma sombra que também faz gol. Aliás, faz muito gol. Mas a zaga, vem o primeiro problema dele. Thiago Santos ou Ignacio? Para mim é Ignacio. É a minha torcida que seja o Ignacio. Por quê? Porque o Ignacio, a gente vê os comentários, esses comentários me dão nervoso. Porque ele ainda não se firmou. Porra, o Renato Santos, é só a gente se lembrar do jogo do Botafogo desse ano. Ele parecia uma carreta desgovernada sem freio quando ele fez aquele pênalti. Estava 1-1 o jogo, a gente mandando o jogo. O jogo que a gente estava sendo roubado. Teve aquela cotovelada no cano dado pelo Matheus Martins. E o Thiago Santos jogou aquela partida horrorosa, como várias anos passadas ele também jogou mal pra caramba. Teve partidas que ele jogou muito bem. Mas vai dizer que o Inácio, qual foi o erro do Inácio que resultou num gol? Nenhum. Então por que o cara não tá se firmando? É o mesmo papo com o Serna. Repara, a imprensa escolhe alguns jogadores que ela não gosta ou sabe alguma coisa, e o Serna que vai chegar mais, é o último a ser falado. Então,
Porque, para mim, seria o Inácio. Inácio, para começar, ele é zagueiro. Ah, mas porque o Thiago Santos goza da camaradagem do Renato, que gosta dele, tudo bem. Todo chefe tem os seus preferidos. Isso aí não tem que se discutir. Se ele colocar por isso, a gente não vai fazer nada. Só torcer para o cara não errar. Como ele já fez boas partidas ano passado, mesmo entregando vários jogos. Vários que eu falo, mais de 2. E esse ano também. E o Inácio não entregou nenhum. Ah, ele teve uma falha, ele deu uma furada, tudo bem, foi gol? Não. Então, porra, uma análise com 2 pesos e 20 medidas. Porra. Mas uma dúvida está aí. Renato, Samuel Xavier, Inácio ou Thiago Santos, Freitas, que vou a falar, Freitas é titular. É o Bagre. Com o Renato Gaúcho ele não fez uma partida ruim, nenhuma. Pelo contrário, a última ele jogou pra caramba. A ponto do Laranja Tricolor, o Renan, ter feito um vídeo mostrando não foi 1, 2, nem 3, nem 4, nem 5. Foram mais de 10 lances dele sem nenhum erro. Então, ele é o titular. Lateral esquerda estão querendo colocar o Jansen. O Jansen não dá. O Jansen contra o São José, o San José, ele simplesmente não avançou. Tá certo, era o primeiro jogo dele, o cara não conhece ninguém, não pode fazer besteira para não perder a chance que está tendo. Mas ele não ataca. No sub-20 ele é outro jogador. Se ele for aquele jogador do sub-20, até dá para se falar, não dá para afirmar. Se falar que ele é uma dúvida do Renato Gaúcho. Não. O René marca bem. A gente não pode falar que o René não marca bem. O René marca bem. O René não sabe apoiar. Mas é um cara que tem vigor físico, é um cara forte. O Jansen é pequenininho. Ainda hoje, tem que ficar mais forte. Se ele puder crescer mais um pouquinho, ótimo. Mas muito difícil, porque ele já tem 20 anos. Então, eu não acredito. Vai de René mesmo. O Bernal, sem dúvida, o Bernal já era para ser titular já há 2 ou 3 jogos. Bernal, Martinelli e Lima. Isso é o que a gente está pensando que o Renato vai fazer se ele vier com o mesmo esquema do Mano. Eu acho que agora é a chance dele mudar isso e entrar nas coisas que ele gosta. Como? Fazer 4. A gente vai jogar fora num time que não perde naquele estágio, um time que é forte, um time que é candidato à vaga de Libertadores, que é candidato a tudo que você possa imaginar. A luz aqui foi para o espaço, mas voltou. Se é Enel é assim. Enel é surpresa absoluta. Está um dia de sol, só falta luz. Então, eu armaria o time. Estou querendo adivinhar, não, é o esquema que eu gosto. Todo mundo sabe disso. Eu armaria o time com Bernal. Falei disso no vídeo de ontem. Bernal, Martinelli. Aí você pode escolher. Levando em consideração que ele vai colocar o Lima, porque foi ele que lançou o Lima na vida de jogador profissional. Então o Lima é um jogador que ele gosta. O Lima é bom jogador. O Lima não é nenhuma sumidade, mas vai ser titular. Pelo menos eu acho. Pelo menos acho que todo mundo acha. Parece que todo mundo acerta isso. Então eu armaria o meio de campo com 4. Quais os 4? Bernal, Martinelli, Nonato e Lima. Ou Bernal, Martinelli, Lima e Lescano. Porque é hora de dar chance pro cara, pô. O cara, ele é um meia e meia atacante. Se jogar como meia, ele tá voltando. E faria o time assim, com 4 no meio de campo. Para ser sincero, eu iniciaria o time com o Nonato, depois enfiaria o Lescano. Dependendo do jogo, enfiaria o Lescano. E recuaria o Lima ou tiraria o Lima e colocaria o Lescano. Na frente, Arias e Cano. Aí, mas se ele vier no 4-3-3, a tendência natural é Arias, Cano e Canóbio. Aí eu já ouvi hoje, não, porque ele pode lançar o inútil, o Keno. O Keno teve uma chance, agora não joga nada. O Keno não joga, o Keno é inútil. Pô, então por que não joga com o Serna, que é mais jogador do que... Podem ficar irritados com o que eu vou falar agora. O Serna é mais jogador que o Keno. É só ver os números de um e de outro, ano passado e esse ano. Ano passado só colocando a partir de julho. Os gols decisivos, assistências, só ver lá. Depois que o Serna entrou,
Serna fez depois que ano passado, ele fez 3 assistências e 3 gols. 2 gols decisivíssimos. Uma assistência super decisiva, que foi contra o Palmeiras, o primeiro jogo que ele jogou. O Keno fez uma assistência linda, por sinal, muito bonito, contra o Fortaleza. Foi 2-2 o jogo. Aquele jogo que o Cano empatou no finalzinho de cabeça. O que mais? E um gol. Aquele gol que ele mandou, que bateu no cara, que nem o Samuel Xavier, contra o Juventude, mandou a torcida ficar calada. Esse ano que ele fez um gol contra a Portuguesa, numa assistência do Serna. Eu acho que ele fez mais um gol. O Serna já fez 4. O Serna só na contra a Portuguesa deu 2 assistências. Então, por que vai testar o Keno? Que o Keno é um inútil. Por que não bota o Serna? Por que não bota... entra com... Queima de vez o Lavega, pronto. Mas vai entrar com um cara que a gente sabe que não faz nada. Se ele fizer um gol, tu vai ficar triste? Não, eu vou ficar feliz da vida. Se ganhar com 1-0 gol do Keno, eu vou ficar feliz. Vai falar bem dele? Não vou falar bem dele, porque eu acho ele um inútil. O cara já tem 35 anos e ganha 500 mil reais por mês. Pô, são 6 milhões e meio por ano. 13 milhões, como ele teve um contrato adiantado, 2024 e 2025, o cara tem garantido no banco 13 milhões de reais. Fora a premiação que pode ter se ganhar uma Copa do Brasil, que eles mordem 50% da premiação do clube. Ninguém fala disso. Fala que o clube faturou 100 milhões. Não, o clube faturou 50, porque 50 milhões fica dividido entre os jogadores. É assim que a banda toca. Então eu escalaria o meu time hoje, se eu fosse o Renato Gaúcho, coisa que eu não sou, meu time seria Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Freitas e René. Bernal, Martinelli, Nonato e Lima. No segundo tempo, se tivesse ruim, entraria o Lescano no lugar do Lima, ou do Martinelli ou do Nonato. Um dos 3. No ataque, Cano e Arias. Se tivesse que mudar para o 4-3-3, entraria o Serna. Porque o Serna faz as mesmas coisas do Canóbio. Pode ser o Canóbio também. O Canóbio é um cara lutador, não dá para vaiar o Canóbio. O cara tá mal, tudo bem, mas já fez 5 gols esse ano. Mas o Keno é que pode entrar. O Keno não faz porra nenhuma. Mas o Keno tá pedindo passagem. Pedindo passagem para quê? Para ir embora, né, pô? Então, eu seria Canóbio ou Serna. Esses caras eu usaria eles. Não usaria o Léo Jansen, não usaria outros jogadores que vão viajar, porque eu usaria, por exemplo, o Manuel vou usar o Manuel se um dos 2 zagueiros se machucarem. Aí tudo bem. Vou jogar se o Thiago Santos for reserva, eu uso o Thiago Santos se um dos 2 machucarem. Ou se o Canóbio, se o Bernal se machucar. Aí eu boto ele na posição original dele, que é volante. Aí tudo bem, mas se for para jogar sem, o grupo seria esse time. Samuel Xavier, Inácio, Freitas, René, Bernal, Martinelli, Nonato e Lima, ou Bernal, Martinelli, Nonato e Lescano, ou Bernal, Martinelli, Lima e Lescano. Pode escolher à vontade, são 4 no meio de campo. Arias e Cano. Acho que é isso. Agora vamos fazer um pouquinho do rescaldo da reunião de anteontem, que foi horrível. Eu vi depois uns pedaços da reunião. A única coisa boa que teve foi aquele conselheiro que foi educado, e eu não sei nem se ele era situação, se ele deixou de ser situação e virou oposição. Aquele que falou que ele achava uma coisa ilegal. Ele não usou esse termo, não. Mas é uma coisa não honesta, é ilegal. O camarada vendeu o clube e depois ele via ser o dono do clube sendo CEO. Ele falou com educação e o Mário ficou irritadíssimo. Essa irritação do Mário eu conheço. Eu tinha o Mário na mais alta conta. Sempre falei isso aqui. Meus projetos de restauro de Laranjeiras, os 2 primeiros foram levados exclusivamente para ele. Uma com o meu amigo Álvaro Souza e o Ricardo Bittencourt, até para o mesmo sobrenome. E na outra com o Álvaro Souza, todos os 2 no escritório do Mário. E com o Johan, o Marcelo Johan. Fui eu, Marcelo Johan e Álvaro. Nós apresentamos o projeto pelo segundo projeto. Os 2 estão na internet, pelo arquiteto que fez. O arquiteto é o Lucarini. Só botar Lucarini e Arena Laranjeira, vocês vão ver o projeto. Ele foi o arquiteto que trabalhou comigo, com quem eu conversei para fazer o projeto.
E o Mário, quando chegou lá na Laranjeiras 21, que foi uma coisa mais séria que eu já fiz até hoje, em termos da minha paixão pelo Fluminense, o Mário tirou a máscara. É fácil, eu só coloquei aqui o vídeo que ele fala do nosso projeto para ganhar votos e ser eleito. Depois chuta pro alto e vem com um monte de blá 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 blá, tá há 6 anos e não faz nada e não fará. E se o candidato dele for o Matheus Montenegro, também não fará. Só faremos Laranjeiras se tiver a maldita SAF, que eu espero que não saia, ou se não for o Matheus Montenegro que vença. Aí a gente pode vencer. Mas a SAF não pode acontecer. SAF não dará certo. Nunca. SAF é alguma coisa, é uma empresa, Sociedade Anônima do Futebol. SAF. Ela tem fins lucrativos. Você não tem um mecenas lá que vai, vamos ganhar título. Não, cara, vamos ganhar título, eu quero ganhar dinheiro. Ah, mas o André Esteves é banqueiro. O banqueiro nada mais é do que um agiota oficial. É aquele agiota que não é preso. Porque ele é nomeado pelo governo. Ele tem a chancela do governo para ser agiota. É claro que um agiota fora da lei, desse que não é banqueiro, ele cobra uns juros abusivos. Mais abusivo do que o banco já cobra. Mas o agiota oficial, os banqueiros, eles não olham nem para o filho, nem para a esposa, nem para o pai e para a mãe sem olhar lucro. Ele não entende isso, cara. Os caras, olha, eu vou fazer, como ele é meu pai, em vez de eu cobrar 5% ao mês, eu vou cobrar 2,5%. Mas vai cobrar. E se o pai não pagar, vai chegar uma hora e vai falar assim, pai, pô, tem 2 meses que você não me paga. Então o pai vai falar para ele, pô, meu filho, você já está com 2 trilhões na tua conta, será que você não dá para segurar? Não, não dá, senão eu vou perder dinheiro. É assim. Isso é uma analogia, é uma história meio fantasmagórica, meio exagerada, mas o exagero tem nessa maneira que eu coloquei, mas que cobra juros, cobra. E SAF, para clube que deve mais de 600 milhões de reais, não dará certo nunca. A maior prova disso, Família Menin e Pedrinho BH. O Pedrinho BH, esta semana, ou sábado, de sábado para cá, ele falou que está vendendo. Vai vender o Gabigol, tá passando o Gabigol pro Corinthians. Tá pensando no Dudu, porque não ganha dinheiro. Foi ele mesmo, palavras do Pedrinho BH, dono do Cruzeiro, dono da SAF. Futebol dá prejuízo. Claro que dá. É o que eu falo. Você pega uma pessoa que nunca estudou na vida, ela não sabe nem ler direito, nem sabe assinar o nome direito, aprendeu a assinar porque alguém ensinou para eles. Mas o cara sabe somar e sabe subtrair. Por quê? Porque ele pega, por exemplo, ele vai num lugar de sacaria, compra lá 100 sacos de sacos brancos alvejados, sacos alvejados para vender, pano de chão. Aí vai para um sinal vender 3 sacos por 10, 1 por 5. Esse cara sabe somar e sabe diminuir. Se esse cara for um cara que tenha bom senso, que é a maior qualidade que um ser humano pode ter na vida, não é QI, não é nada, é ter bom senso. Se ele tem bom senso, ele vai fazer as coisas e falar assim, pô, isso aqui que eu não posso fazer isso. Aí você explica para ele o que é uma SAF e fala assim, SAF não vai dar certo, não. Para quem? Para o Flamengo, para o Fluminense, para o Vasco, para o Corinthians, não dá certo, vai perder dinheiro. É claro que vai perder dinheiro. SAF você não vai pagar nada, o cara vai querer entrar ali para querer ganhar dinheiro, só que ele tem que pagar uma dívida que já existe e vai contrair novas para poder montar um time e depois ter que dividir os prêmios. Aí quando ele chegar em qualquer fase da SAF dele, ele fazendo isso, receita nunca será maior do que despesa. E em não sendo, não tem lucro. Em não tendo lucro, ele vai vender a SAF. Porra, isso é simples. É claro como um dia de sol sem nuvens. Pô. E parece um monte de bobo. Não, porque a SAF. Agora vem a SAF, vem um árabe aí. Esquece. Se vier um árabe que nem o pessoal do Grupo City, eles vão fazer jogador pro Grupo City. Por exemplo, o Bahia tá gastando, né? Sabe quando é que o Bahia vai ser campeão brasileiro? Nunca. Nunca. Porque os caras não querem ser campeões com o Manchester. E eles estão começando a ter problemas lá com o Manchester, com a FIFA e com a Liga Inglesa, com a CBF inglesa. Por problemas de esconder, maquiar números, por um monte de coisa, de problemas de fair play financeiro, de mais de 1000 tomadas de decisões escondidas e erradas. Eles podem perder todos os títulos dele. Tá aí o John Textor com o Lyon. Vai ser rebaixado agora no mês de maio para a segunda divisão. Não conseguiu cumprir nada do que prometeu. Aliás, está aí o John Textor. Nesse trimestre agora, semestre, só com as empresas dele voltadas para a Europa,
723 milhões de prejuízo. Não dá certo. Só dá certo na Inglaterra. Só dá certo na Inglaterra. O PSG, por exemplo, está na semifinal da Champions. Porque tem o príncipe do Catar que está torrando dinheiro lá. É Mbappé, é Messi, é Neymar. Repara, o cara agora ele parou de uma parada, está indo para a Champions League, como foi exatamente com o Messi, como foi com o Neymar, como foi com o Mbappé. Ele vai estar fazendo um investimento menor. De repente ele consegue jogar uma final de Champions e ser campeão. SAF não é garantia de absolutamente nada. 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 E o Fluminense, eu acho que deu uma esfriada. SAF no Fluminense vai ser uma coisa muito discutida. Eu espero que não passe nunca. Falou, gente. Era só isso que eu queria falar. Hoje tem Corinthians e Flusão. O jogo só vai passar no Premiere, na Record. Premiere, Record e no Cazé TV. Quem quiser ver, tem 3 lugares para ver. O Cazé TV é de graça. Record também. Falou? Até amanhã, que Deus quiser. Amanhã comenta uma vitória do Fluminense ou um grande jogo do Fluminense conseguindo pontos. A vitória seria sensacional. Nós íamos ficar entre os 3 primeiros. Se vencermos, ficaríamos entre os 3 primeiros. E teríamos vencido um adversário fora de casa. Um adversário forte fora de casa. E isso é muito bom para dar moral para o time. Para domingo que vem ter Vitória e Fluminense no Maracanã às 6h30 da tarde. Talvez eu vá. Falou?